Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de robótica, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre parâmetros, né? Muita gente fica muito focado, né, na parte de robótica ligada à parte da programação, né? Sequência de ciclos, né? Sequência de atividades e às vezes acaba esquecendo de um detalhe importantíssimo que são os parâmetros, né? Aí para quem está ligado, né, aí para alguns elementos, né, da parte industrial, como CNC, como CLP, né, outros ciclos de programação, né, é preciso ficar atento ali com a parte de parâmetros também, né? E aqui a gente vai analisar um pouco, né, referente a uma situação problema. Então vamos lá. Um braço robótico realiza 3 movimentos para executar uma tarefa. Os movimentos ocorrem de acordo com a velocidade e distâncias indicadas abaixo, né? Então aqui a gente tem a indicação dos movimentos, né? São 3 movimentos. Quando a gente fala de 3 movimentos, são os movimentos para realizar a atividade, né? Então esses movimentos eles podem ser, né, os mais variados possíveis, mas obviamente desde que execute aquela atividade, né? Desde pegar um elemento de uma esteira e colocar em outro ponto, né? Até realizar a pintura, né? Um procedimento de soldagem, né? Um processo de manipulação em conjunto com outro braço, né? Ou outro sistema robótico, né? Então, nesse caso aí, né, a gente precisa ficar atento com os parâmetros, né? Exemplo, se você está em um processo de soldagem, pintura, fixação, manipulação, obviamente existe um limite operacional para que aquele processo ele venha ocorrer de forma plena. E falando desse limite operacional, né, o sistema robótico, né, nesse caso aqui o braço robótico, ele tem obviamente ali suas limitações, ou seja, ele tem uma faixa útil de execuções. Essa faixa útil ela vai levar em consideração a velocidade, ou seja, a velocidade com que o braço ele pode estar executando o movimento, né? Então, nesse caso aí você tem parâmetros mínimo, né? O parâmetro mínimo e máximo, né? Então, existe essa relação, né? Mínimo e máximo. Você pode até pensar, poxa, valor mínimo, sim, a menor velocidade com que aquele braço ele consegue executar o movimento, e o máximo, obviamente, a maior velocidade com que ele consegue executar, né, um determinado movimento. E entre esse mínimo e máximo existe o parâmetro útil, né? O que seria esse parâmetro útil? O parâmetro útil é aquele que vai atingir, né, as características específicas do processo que você deseja, né? Para quem acompanha aqui nossos vídeos, exemplo, para a parte de usinagem, né, a gente fala muito sobre parâmetros de corte. Quando você vai calcular, vai determinar um parâmetro de corte, você está levando em consideração que aquela operação ela venha atingir, né, os parâmetros finais daquele ciclo desejado, né? E para vários procedimentos, vários processos, ocorre da mesma forma, como esse caso aí do movimento aí de um braço robótico, né? Se vai ser executada uma pintura, né, se vai levar em consideração a distância, né, o qual o bico, né, de pintura ele vai ficar distante do elemento, né, e a velocidade com que vai ser executado os movimentos e também a quantidade de vezes que o movimento vai ser executado, né. Então você vai ter obviamente ali parâmetros específicos para aquela execução, né. Então é importante ficar atento com isso e na execução da programação você vai estar inserindo esses dados. Outro detalhe importante é o campo, obviamente, de limitação, né, de movimento do braço robótico, né? Você tem um limite de atuação, né? Quanto mais extenso for esse movimento, né, mais distante for esse movimento do eixo base, maior a limitação também da movimentação, porque, né, dependendo do tipo de movimentação, o braço ele vai estar esticado totalmente e você vai ter dificuldade e também um caso como um içamento de carga, você acaba também tendo dificuldade. Então é importante ficar atento com o grau de liberdade do braço, né? Nesse caso a gente está falando de braço robótico, ficar atento com esse grau de liberdade qual o braço vai executar os movimentos. Beleza, então dito isso, aqui no caso, como eu já tinha comentado, são 3 movimentos que ele vai executar, 3 movimentos qualquer.
quaisquer. Então, nesse caso aqui, para cada movimento está determinado uma certa velocidade, né? Primeiro movimento 4 metros por minuto, né, a velocidade. Segundo movimento 3 metros por minuto. Terceiro movimento 1,5 metros por minuto. E aqui está os deslocamentos, ou seja, você vai ter o deslocamento, né, ou seja, a distância realizada, que eu estou marcando aqui de forma linear, mas não necessariamente precisa ser linear, né, na maioria das vezes não é linear. Mas é um deslocamento geral, poderia ser qualquer tipo de movimento, mas aqui no caso está indicando o perímetro, né, o comprimento aí desse deslocamento, e nesse caso aqui você tem a velocidade associada àquele movimento. Beleza, então 3 velocidades, né, 3 movimentos, 3 velocidades, 3 deslocamentos, e aqui vem a pergunta, né, supondo que ele realize 1000 tarefas como essa para entrar em modo de manutenção, indique quanto tempo isso representa de operações executadas, né? Ou seja, o braço robótico ele vai executar 1000 tarefas para entrar no modo de manutenção. Então a gente está supondo essa indicação, 1000 tarefas. As 1000 tarefas, né, ou melhor, uma tarefa, ela representa os 3 movimentos. Ou seja, ele executou aquele ciclo, executou aquela tarefa. Então, após 1000 tarefas dessas executadas, o braço ele vai entrar ali no modo de manutenção. E aí, normalmente, nos sistemas você vai ter a contagem, né? E um dos parâmetros importantes está ligado a tempo, né? O tempo de funcionamento para que ele ocorra ali a manutenção preventiva do mesmo, né? Enfim, características ali de manutenção. Então, nesse caso aqui, a gente quer saber em quanto tempo, né? Qual o tempo relacionado a essas 1000 tarefas. Então aí você vai ter que fazer, obviamente, a análise dos parâmetros, né, tomando como base a velocidade e deslocamento para poder calcular esse tempo, tá bom? Então, próximo vídeo a gente já começa aí a analisar esse cálculo. Valeu!